Documento 104. O crescimento do conceito da Trindade. O conceito da Trindade, na religião revelada, não deve ser confundido com as crenças nas tríades das religiões evolucionárias. As ideias das tríades surgiram de várias relações sugestivas, mas principalmente por causa das 3 articulações dos dedos, porque 3 é o número mínimo de pernas que fazem um banquinho ficar de pé, porque 3 pontos de suporte podem manter uma tenda de pé, e além disso, o homem primitivo, durante um longo tempo, não conseguiu contar acima de 3. À parte certos pares naturais, tais como passado e presente, dia e noite, quente e frio, e masculino e feminino, o homem geralmente tende a pensar em tríades: ontem, hoje e amanhã, alvorecer, meio-dia e entardecer, pai, mãe e filho. 3 salvas são dadas à vitória, os mortos são enterrados após o 3º dia e o fantasma era aplacado com 3 abluções de água. Como consequência dessas associações naturais na experiência humana, a tríade fez a sua aparição na religião, e isso muito antes que a trindade das deidades do paraíso ou qualquer dos seus representantes houvessem sido revelados à humanidade. Mais adiante, os persas, hindus, gregos, egípcios, babilônios, romanos e escandinavos, todos tinham deuses em tríades, mas ainda não eram as verdadeiras trindades. As deidades em tríades todas tinham uma origem natural e surgiram em uma época ou em outra, em meio à maior parte dos povos inteligentes de Urântia. Algumas vezes, o conceito de uma tríade evolucionária confundiu-se com aquele da trindade revelada. Nesses casos, é muitas vezes impossível distinguir uma da outra. 1. Os conceitos urantianos de trindade. A primeira revelação urantiana que conduziu à compreensão da Trindade do Paraíso foi feita pelos assessores do príncipe Caligástia, há cerca de 500 mil de anos. Esse primeiro conceito da Trindade ficou perdido para o mundo nos tempos incertos que se seguiram à rebelião planetária. A segunda apresentação da Trindade foi feita por Adão e Eva no primeiro e no segundo jardins. Esses ensinamentos não haviam sido totalmente obliterados nem mesmo na época de Maquiventa Melquisedeque, cerca de 35 mil anos mais tarde, pois o conceito da Trindade, vindo dos setitas, perdurou tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, mas mais especialmente na Índia, onde foi há muito perpetuado em Agni, o deus védico tricéfalo do fogo. A terceira apresentação da Trindade foi feita por Maquiventa Melquisedeque e a sua doutrina foi simbolizada pelos 3 círculos concêntricos que o sábio de Salém usava na medalha em seu peito. Contudo, Maquiventa achava muito difícil ensinar aos beduínos da Palestina sobre o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. A maioria dos seus discípulos julgava que a Trindade consistia dos 3 Altíssimos de Norlatiadec. Uns poucos concebiam a Trindade como o soberano do sistema, o pai da constelação e a deidade criadora do universo local. Em um número menor ainda, captava remotamente a ideia da associação no paraíso do Pai, do Filho e do Espírito. Graças às atividades dos missionários de Salém, os ensinamentos de Melquisedeque sobre a Trindade gradualmente espalharam-se por grande parte da Eurásia e pela África do Norte. Muitas vezes é difícil distinguir entre as tríades e as trindades na idade andita mais recente e nas idades pós-Melquisedeque, quando esses 2 conceitos, em uma certa medida, misturaram-se entre si, fundindo-se. Entre os indianos, o conceito trinitário criou raiz como ser, a inteligência e a alegria. Uma concepção indiana mais recente foi Brahma, Shiva e Vishnu. Enquanto as primeiras descrições da Trindade foram trazidas para a Índia pelos sacerdotes setitas, as ideias mais recentes da Trindade foram importadas pelos missionários de Salém e foram desenvolvidas pelos intelectos nativos da Índia por meio de uma composição dessas doutrinas com as concepções evolucionárias das tríades. A fé budista desenvolveu 2 doutrinas de natureza trinitária. A mais primitiva foi mestre, lei e fraternidade. Esta foi a apresentação feita por Gautama Siddhartha. A ideia posterior, desenvolvida entre os seguidores do ramo nortista de Buda, abrangia o Senhor Supremo, o Espírito Santo e o Salvador encarnado.
E essas ideias, entre os indianos e os budistas, constituíam postulados realmente trinitários, ou seja, a ideia de uma manifestação tríplice de um Deus monoteísta. Uma verdadeira concepção trinitária não é apenas um agrupamento de três deuses separados. Das tradições quenitas vindas dos dias de Melquisedeque, os hebreus souberam sobre a Trindade, mas o seu ardor monoteísta por Yahvé como Deus único eclipsou todos esses ensinamentos de um tal modo que, por volta da época do aparecimento de Jesus, a doutrina do Elohim havia sido praticamente erradicada da teologia judaica. A mente hebraica não podia conciliar o conceito trinitário com a crença monoteísta em um Senhor único, o Deus de Israel. Os seguidores da fé islâmica, do mesmo modo, não captaram a ideia da Trindade. É sempre difícil para um monoteísmo emergente que ainda faz oposição ao politeísmo tolerar o trinitarismo. A ideia da Trindade implanta-se melhor naquelas religiões que têm uma tradição monoteísta firme, combinada à elasticidade de doutrina. Os grandes monoteístas hebreus e maometanos acharam difícil diferenciar entre o trinitarismo e o politeísmo, entre adorar três deuses e a adoração de uma deidade que existe em uma manifestação trina de divindade e de personalidade. Jesus ensinou aos seus apóstolos a verdade a respeito das pessoas da Trindade do paraíso, mas eles pensaram que ele falava figurativa e simbolicamente. Havendo sido educados no monoteísmo hebraico, eles acharam difícil nutrir qualquer crença que parecesse entrar em conflito com o conceito dominante que eles tinham de Yahvé. E os primeiros cristãos herdaram o preconceito hebraico contra o conceito da Trindade. A primeira Trindade do cristianismo foi proclamada na Antioquia e consistia de Deus e sua palavra e sua sabedoria. Paulo sabia da Trindade do paraíso de Pai, Filho e Espírito, mas ele raramente pregava sobre ela e fez menção à Trindade apenas em umas poucas das suas cartas às igrejas que eram de formação recente. Mesmo então, como o fizeram os seus irmãos apóstolos, Paulo confundiu Jesus, o Filho Criador do universo local, com a segunda pessoa da Deidade, o Filho Eterno do paraíso. O conceito cristão da Trindade, que começou a ganhar reconhecimento perto do fim do primeiro século depois de Cristo, compreendia o Pai Universal, o Filho Criador de Nébadon e a Ministra Divina de Salvington, o Espírito Materno do universo local e a consorte criativa do Filho Criador. A identidade real da Trindade do Paraíso não ficou conhecida em Urântia nem mesmo desde os tempos de Jesus, exceto por uns poucos indivíduos a quem ela foi especialmente revelada, até a sua apresentação nestes documentos de abertura reveladora. No entanto, embora o conceito cristão da Trindade haja sido de fato errado, ele era praticamente verdadeiro com respeito às relações espirituais. Apenas pelas suas implicações filosóficas e nas suas consequências cosmológicas, esse conceito gerava embaraços. Havia sido difícil para muitos dos dotados com a mente cósmica acreditar que a segunda pessoa da deidade, o segundo membro de uma trindade infinita, haja certa vez residido em Urântia. E conquanto isso seja verdade em espírito, factualmente não é real. Os Micaéis criadores incorporam plenamente a divindade do Filho Eterno, mas eles não são a personalidade absoluta. 2. A unidade da Trindade e a pluralidade da Deidade. O monoteísmo surgiu como um protesto filosófico contra a inconsistência do politeísmo. Ele desenvolveu-se primeiro por intermédio de organizações tipo Panteão, com a departamentalização das atividades supranaturais e, em seguida, por meio da exaltação enoteísta de um Deus acima dos muitos e, finalmente, por meio da exclusão de todos, exceto do Deus único de valor final. O trinitarismo cresceu do protesto experiencial contra a impossibilidade de conceber a unicidade de uma deidade desantropomorfizada, solitária de significância não relacionada ao universo. Passado um período suficiente de tempo, a filosofia tende a abstrair-se das qualidades pessoais no conceito de deidade do monoteísmo puro, reduzindo assim essa ideia a de um Deus não relacionado ao status de um absoluto panteísta. Foi sempre difícil entender a natureza pessoal de um Deus que não tem relações pessoais em igualdade com outros seres coordenados e pessoais.
A personalidade na deidade exige que tal deidade exista em relação a outra deidade igual e pessoal. Por intermédio do reconhecimento do conceito da Trindade, a mente do homem pode esperar captar alguma coisa das inter-relações de amor e de lei nas criações do tempo e do espaço. Por meio da fé espiritual, o homem adquire a clarividência sobre o amor de Deus, mas descobre logo que essa fé espiritual não tem nenhuma influência nas leis ordenadas do universo material. Independentemente da firmeza da crença do homem em Deus como seu Pai no paraíso, os horizontes cósmicos em expansão requerem que ele também dê reconhecimento à realidade da deidade do paraíso como uma lei universal, que ele reconheça a soberania da Trindade como se estendendo até fora do paraíso e abrangendo até mesmo os universos locais em evolução, dos filhos criadores e das filhas criativas, das três pessoas eternas, cuja união de deidade é o fato e a realidade e a indivisibilidade eterna da Trindade do Paraíso. E essa mesma Trindade do Paraíso é uma entidade real, não uma personalidade, mas uma realidade verdadeira e absoluta. Contudo, mesmo sem ser uma personalidade, é compatível com as personalidades coexistentes, as personalidades do Pai, do Filho e do Espírito. A Trindade é uma realidade de deidade que é uma supersomatória e factualiza-se na conjunção das três deidades do paraíso. As qualidades, as características e as funções da Trindade não são a simples soma dos atributos das três deidades do paraíso. As funções da Trindade são, de um certo modo, únicas, originais e não totalmente previsíveis a partir de uma análise dos atributos do Pai, do Filho e do Espírito. Por exemplo, o Mestre, quando na Terra, preveniu aos seus seguidores que a justiça nunca é um ato pessoal, é sempre uma função grupal, e que nem os deuses, como pessoas, administram a justiça. Contudo, eles exercem essa mesma função como um todo coletivo na Trindade do Paraíso. Captar o conceito da associação da Trindade de Pai, Filho e Espírito prepara a mente humana para a apresentação posterior de algumas outras relações tríplices. A razão teológica pode satisfazer-se plenamente com o conceito da Trindade do Paraíso, mas as razões filosóficas e cosmológicas requerem o reconhecimento de outras associações trinas da primeira fonte centro, daquelas triunidades das quais as funções infinitas estão em várias capacidades não pai de manifestação universal. As relações do Deus da força, energia, poder, causação, reação, potencialidade, factualização, gravidade, tensão, arquétipo, princípio e unidade. 3. Trindades e triunidades. Se bem que, algumas vezes, a humanidade haja alcançado uma compreensão da trindade das três pessoas da deidade, a coerência exige que o intelecto humano perceba que há algumas relações entre todos os sete absolutos. Entretanto, nem tudo que é verdadeiro sobre a Trindade do Paraíso é necessariamente verdadeiro sobre uma triunidade, pois uma triunidade é algo diferente de uma trindade. Sob certos aspectos funcionais, uma triunidade pode ser análoga a uma trindade, mas não é nunca homóloga à natureza de uma trindade. Em Urântia, o homem mortal está passando por uma grande idade de expansão de horizontes e de ampliação de conceitos, e a sua filosofia cósmica deve acelerar a sua evolução para acompanhar a expansão na arena intelectual do pensamento humano. À medida que a consciência cósmica do homem mortal expande-se, este percebe o interrelacionamento entre tudo o que ele encontra por meio da ciência material, da filosofia intelectual e do discernimento espiritual. Ainda com toda essa crença na unidade do cosmo, o homem percebe a diversidade entre todas as existências. A despeito de todos os conceitos sobre imutabilidade da deidade, o homem percebe que vive num universo de constante mudança e crescimento experiencial. Independentemente da compreensão dos valores de sobrevivência espiritual, o homem tem sempre de contar com a matemática e a pré-matemática da força, da energia e da potência. De alguma maneira, a reflexão eterna da infinitude deve ser reconciliada com o crescimento no tempo dos universos em evolução e com a característica que os seus habitantes experienciais têm de serem completos.
De algum modo, a concepção da infinitude total deve ser, assim, segmentada e especificada para que o intelecto mortal e a alma moroncial possam captar esse conceito de valor final e de significado espiritualizante. Conquanto a razão demande uma unidade monoteísta da realidade cósmica, a experiência finita exige que sejam postuladas a pluralidade dos absolutos e a coordenação deles nas relações cósmicas. Sem existências coordenadas, nenhuma possibilidade há do aparecimento da diversidade de relações absolutas, nenhuma probabilidade haverá de que os diferenciais, variáveis, modificadores, atenuadores, qualificadores ou diminuidores tenham a oportunidade de operar. Nestes documentos, a realidade total, a infinitude, tem sido apresentada como ela existe nos sete absolutos. 1. O Pai Universal. 2. O Filho Eterno. 3. O Espírito Infinito. 4. A Ilha do Paraíso. 5. O Absoluto da Deidade. 6. O Absoluto Universal. 7. O Absoluto Inqualificável. A primeira fonte-centro, que é Pai do Filho Eterno, é também o arquétipo da Ilha do Paraíso. Ele é uma personalidade inqualificável no Filho, mas é uma personalidade potencializada no absoluto da Deidade. O Pai é energia revelada no paraíso Avona e, ao mesmo tempo, energia oculta no absoluto inqualificável. O infinito é sempre revelado nos atos incessantes do agente conjunto, enquanto ele funciona eternamente nas atividades compensadoras, mas veladas do absoluto universal. Assim, o Pai está relacionado com os seis absolutos coordenados e assim todos os sete abrangem o círculo da infinitude por intermédio dos ciclos infindáveis da eternidade. Poderia parecer que a triunidade das relações absolutas seja inevitável. A personalidade busca uma associação com outra personalidade em um nível absoluto, bem como em todos os outros níveis. E a associação das três personalidades do paraíso eterniza a primeira triunidade, a união das personalidades do Pai, do Filho e do Espírito. Pois, quando essas três pessoas, enquanto pessoas, unem-se em uma função conjunta, por meio dessa conjunção, elas constituem uma triunidade de unidade funcional, não uma trindade, uma entidade orgânica, que, no entanto, é uma triunidade, uma unanimidade tríplice funcional agregada. A Trindade do Paraíso não é uma triunidade, não é uma unanimidade funcional, é mais uma deidade indivisa e indivisível. O Pai, o Filho e o Espírito, enquanto pessoas, podem sustentar relações com a Trindade do Paraíso, pois a Trindade é a deidade indivisa deles. O Pai, o Filho e o Espírito não sustentam tal relação pessoal com a primeira triunidade, pois esta é a união funcional deles enquanto três pessoas. Apenas como trindade, como deidade indivisa, é que eles sustentam coletivamente uma relação externa com a triunidade que é a agregação pessoal deles. Assim, a Trindade do Paraíso permanece única entre as relações absolutas. Há várias triunidades existenciais, mas apenas uma trindade existencial. Uma triunidade não é uma entidade. Ela é mais funcional do que orgânica. Os seus membros são mais associativos do que corporativos. Os componentes das triunidades podem ser entidades, mas uma triunidade em si é uma associação. Há, contudo, um ponto de comparação entre trindade e triunidade. Ambas se factualizam em funções que são algo mais do que a soma discernível dos atributos dos membros componentes. Ainda, porém, que elas sejam comparáveis assim de um ponto de vista funcional, por outro lado, elas não exibem nenhuma relação categórica. Elas estão, grosso modo, relacionadas como em uma relação de função de estrutura. Todavia, a função da associação de triunidade não é a função da estrutura da trindade nem a entidade. Contudo, as triunidades são reais, são bastante reais. Nelas, a realidade total é funcionalizada e, por intermédio delas, o Pai Universal exerce o controle imediato e pessoal sobre as funções mestras da infinitude. 4. As sete triunidades. Ao tentar efetuar a descrição das sete triunidades, a atenção é dirigida para o fato de que o Pai Universal é membro primordial de cada uma delas.
Ele é, foi e para sempre será o primeiro Pai fonte universal, o centro absoluto, a causa primal, o controlador universal, o energizador ilimitado, a unidade original, o sustentador irrestrito, a primeira pessoa da deidade, o arquétipo cósmico primordial e a essência da infinitude. O Pai universal é a causa pessoal dos absolutos. Ele é o absoluto dos absolutos. A natureza e o significado das 7 triunidades podem ser sugeridos por: a primeira triunidade, a triunidade com propósito pessoal. Este agrupamento é aquele das 3 personalidades da deidade. 1. O Pai universal. 2. O Filho eterno. 3. O Espírito infinito. Essa é a união tríplice do amor, da misericórdia e da ministração, a associação pessoal e plena de propósito das 3 personalidades eternas do paraíso. Essa é a associação divinamente fraternal, amante das criaturas, de ação paternal e promotora da ascensão. As personalidades divinas dessa primeira triunidade são as dos deuses que conferem a personalidade, outorgam o espírito e dotam com a mente. Essa é a triunidade da volição infinita. Ela atua por meio do eterno presente e em todo o fluir passado, presente e futuro do tempo. Essa associação produz a infinitude volicional e provê os mecanismos por meio dos quais a deidade pessoal torna-se autorreveladora às criaturas do cosmo em evolução. A segunda triunidade, a triunidade do arquétipo do poder. Quer se trate de um minúsculo ultímatum, de uma estrela ardente ou de uma nebulosa turbilhonante, ou mesmo do universo central ou dos superuniversos, da menor à maior das organizações materiais, sempre o arquétipo físico, a configuração cósmica, é derivado da função dessa triunidade. Esta associação consiste em 1. O Pai-Filho. 2. A Ilha do Paraíso. 3. O agente conjunto. A energia é organizada pelos agentes cósmicos da terceira fonte centro. A energia é modelada segundo o arquétipo do paraíso, a materialização absoluta. Mas, por trás de toda essa incessante manipulação, está a presença do Pai-Filho, cuja união primeiro ativou o arquétipo do paraíso no surgimento de Avona, concomitantemente com o nascimento do Espírito Infinito, o agente conjunto deles. Na experiência religiosa, as criaturas fazem contato com o Deus que é amor, mas essa clarividência espiritual não deve nunca eclipsar o reconhecimento inteligente do fato universal do arquétipo que é o paraíso. Por meio do poder irresistível do amor divino, as personalidades do paraíso atraem a adoração de livre-arbítrio de todas as criaturas e conduzem todas essas personalidades nascidas do Espírito às delícias supernas do serviço interminável dos filhos finalitores de Deus. A segunda triunidade é a arquiteta do cenário do espaço no qual tais transações se desdobram. Ela determina os arquétipos da configuração cósmica. O amor pode caracterizar a divindade da primeira triunidade, mas o arquétipo é a manifestação galáctica da segunda triunidade. O que a primeira triunidade é para as personalidades em evolução, a segunda triunidade é para a evolução dos universos. Arquétipo e personalidade são duas das grandes manifestações dos atos da primeira fonte centro. E não importa quão difícil possa ser compreender tal coisa, é verdade, no entanto, que o arquétipo do poder e a pessoa amorosa são uma e a mesma realidade universal. A Ilha do Paraíso e o Filho Eterno são coordenados, mas são revelações antípodas da natureza insondável da força do Pai Universal. A terceira triunidade, a triunidade da evolução do espírito. A inteireza da manifestação espiritual tem o seu começo e fim nesta associação que consiste em 1. O Pai Universal. 2. O Filho Espírito. 3. O Absoluto da Deidade. Desde a potência do Espírito até o Espírito do Paraíso, todo Espírito encontra expressão de realidade nessa associação trina da pura essência do Espírito do Pai, os valores ativos do Espírito do Filho Espírito e os potenciais ilimitados do Espírito do Absoluto da Deidade. Os valores existenciais do Espírito têm a sua gênese primordial, a sua manifestação completa e o seu destino final nessa triunidade.
O Pai existe antes do Espírito. O Filho Espírito funciona como espírito criativo ativo. O absoluto da deidade existe como um espírito todo abrangente, mesmo daquilo que está além do espírito. A quarta triunidade, a triunidade da infinitude da energia. Dentro dessa triunidade eternizam-se os começos e os fins de toda a realidade da energia, desde a potência de espaço até a monota. Esse agrupamento abrange o seguinte: 1. O Pai Espírito. 2. A Ilha do Paraíso. 3. O Absoluto Inqualificável. O paraíso é o centro da ativação da energia-força do cosmo, a posição no universo da primeira fonte-centro, o ponto focal cósmico do absoluto inqualificável e a fonte de toda a energia. Existencialmente presente nessa triunidade está o potencial de energia do cosmo infinito, do qual o grande universo e o universo mestre são apenas manifestações parciais. A quarta triunidade controla absolutamente as unidades fundamentais da energia cósmica e libera-as do alcance do absoluto inqualificável, na proporção direta do aparecimento nas deidades experienciais da capacidade subabsoluta de controlar e de estabilizar o cosmo em metamorfose. Essa triunidade é força e energia. As possibilidades infindáveis do absoluto inqualificável estão centradas à volta do absolutum da Ilha do Paraíso, de onde emanam as agitações inimagináveis da quietude, de outro modo estática, do inqualificável. E as pulsações sem fim do coração material do paraíso do cosmo infinito batem em harmonia com o arquétipo insondável e com o plano impenetrável do energizador infinito, a primeira fonte centro. A quinta triunidade, a triunidade da infinitude reativa. Esta associação consiste de 1. O Pai Universal. 2. O Absoluto Universal. 3. O Absoluto Inqualificável. Esse agrupamento produz a eternização da realização da infinitude funcional de tudo que é factualizável dentro dos domínios da realidade da não-deidade. Essa triunidade manifesta uma capacidade reativa ilimitada às ações arquetípicas volicionais, causativas, tensionais e às presenças das outras triunidades. A sexta triunidade, a triunidade da deidade em associação cósmica. Este agrupamento consiste de 1. O Pai Universal. 2. O Absoluto da Deidade. 3. O Absoluto Universal. Essa é a associação da deidade no cosmo, a imanência da deidade em conjunção com a transcendência da deidade. Essa é a última expansão da divindade até os níveis da infinitude, na direção daquelas realidades que estão fora do domínio da realidade deificada. A sétima triunidade, a triunidade da unidade infinita. Esta é a unidade da infinitude funcionalmente manifesta no tempo e na eternidade, a unificação coordenada dos factuais e dos potenciais. Este grupo consiste em 1. O Pai Universal. 2. O Agente Conjunto. 3. O Absoluto Universal. O agente conjunto integra universalmente os aspectos funcionais variáveis de toda a realidade factualizada em todos os níveis de manifestação, desde os finitos, passando pelos transcendentais e indo até os absolutos. O absoluto universal compensa perfeitamente os diferenciais inerentes aos aspectos variáveis de toda a realidade incompleta, desde as potencialidades ilimitadas da realidade da deidade volicional ativa e causativa, às possibilidades sem fim da realidade não deificada estática e reativa, nos domínios incompreensíveis do absoluto inqualificável. À medida que funcionam nessa triunidade, o agente conjunto e o absoluto universal são igualmente sensíveis às presenças da deidade e da não-deidade, como também o é a primeira fonte centro, que nessa relação é, para todos os intentos e propósitos, conceitualmente indistinguível do eu sou. Essas abordagens aproximativas são suficientes para elucidar o conceito das triunidades. Não conhecendo o nível último das triunidades, vós não podeis compreender plenamente as primeiras 7. Se bem que nós não consideremos sábio tentar qualquer elaboração posterior, podemos dizer que existem 15 associações trinas da primeira fonte centro, 8 das quais não são reveladas nestes documentos.
Essas associações não reveladas estão envolvidas com as realidades, as factualidades e as potencialidades que estão além do nível experiencial da supremacia. As triunidades são como grandes rodas volantes gerando o equilíbrio funcional da infinitude, são a unificação na unicidade dos sete absolutos da infinitude. São as presenças existenciais das triunidades que capacitam o Pai Eu Sou a experienciar a unidade de infinitude funcional a despeito da diversificação da infinitude nos sete absolutos. A primeira fonte centro é o membro unificador de todas as triunidades. Nele, todas as coisas têm os seus começos inqualificáveis, as suas existências eternas e os seus destinos infinitos. Nele consistem todas as coisas. Embora essas associações não possam aumentar a infinitude do Pai Eu Sou, elas parecem tornar possíveis as manifestações subinfinitas e subabsolutas da sua realidade. As sete triunidades multiplicam a versatilidade, eternizam novas profundidades, deificam novos valores, desvelam novas potencialidades, revelam novos significados, e todas essas manifestações diversificadas no tempo e no espaço e no cosmo eterno são existentes na estase hipotética da infinitude original do Eu Sou. 5. As triodidades. Há algumas outras relações trinas que têm uma constituição do tipo não-pai, mas elas não são triunidades reais e sempre se distinguem das triunidades do tipo pai. Elas são chamadas de modos variados, triunidades associadas, triunidades coordenadas e triodidades. Elas são uma consequência da existência das triunidades. Duas dessas associações são constituídas do seguinte modo: a triodidade da factualidade. Esta triodidade consiste na inter-relação dos três factuais absolutos. 1. O Filho Eterno. 2. A Ilha do Paraíso. 3. O Agente Conjunto. O Filho Eterno é o absoluto da realidade do Espírito, a personalidade absoluta. A Ilha do Paraíso é o absoluto da realidade cósmica, o arquétipo absoluto. O agente conjunto é o absoluto da realidade da mente, o coordenado da realidade absoluta do espírito e a síntese da deidade existencial da personalidade e do poder. Essa associação trina realiza a coordenação da soma total da realidade factualizada, do espírito, do cosmo e da mente. É inqualificável na factualidade. A triodidade da potencialidade. Esta triodidade consiste na associação dos três absolutos da potencialidade. 1. O absoluto da deidade. 2. O absoluto universal. 3. O absoluto inqualificável. Assim, estão interassociados os reservatórios da infinitude de toda a realidade de energia latente, do espírito, da mente e do cosmo. Essa associação produz a integração de toda a realidade de energia latente e é infinita em potencial. Do mesmo modo que as triunidades estão primariamente ocupadas com a unificação funcional da infinitude, as triodidades estão envolvidas com o surgimento cósmico das deidades experienciais. As triunidades ocupam-se indiretamente, mas as triodidades estão diretamente envolvidas com as deidades experienciais, o Supremo, o Último e o Absoluto. Elas aparecem na síntese emergente do poder de personalidade do Ser Supremo. E, para as criaturas temporais do espaço, o Ser Supremo é uma revelação da unidade do Eu Sou. Apresentado por um Melquisedeque de Nebadon.